quando isto estava a ser posto em causa com algumas políticas que nos estavam a ser impostas pela União Europeia, lá está, políticas de direita, de Merkel e Sarkozy, que estavam-nos a impor, eu próprio tive a oportunidade de ir ao Congresso a nível nacional e dizer ao então Primeiro-Ministro José Sócrates que cuidado com estes PECs, porque estes PECs estão a desvirtuar aquilo que é a luta ancestral do Partido Socialista ao longo destes anos todos que temos democracia. Mas nessa altura, quando falaram do PEC, o que é que Pedro Passos Coelho disse? O PSD chumbou o PEC 4 porque tem de dizer basta. A austeridade não pode incidir sempre no aumento de impostos e no corte de rendimentos. Ora, isto foi dito pelo atual Primeiro-Ministro, que enganou também os portugueses ao dizer isto. Basta da austeridade por causa do PEC e agora vem realmente aumentar brutalmente a carga fiscal sobre as famílias e sobre o consumo e cortar o rendimento das pessoas. Duas questões muito... Assim não se consegue credibilizar a política. Ainda gostava de colocar duas questões. Uma tem a ver com o relacionamento entre os dois governos. Acha que Alberto Jardim, perante este clima de crispação com Pedro Passos Coelho, pelo menos este silêncio que ainda se mantém, vai ter condições para cumprir o mandato como Presidente do Governo Regional? Bom, eu penso que o Presidente do Governo Regional, com a sua forma de fazer política, de facto, só prejudica neste momento a Madeira. Porque nós precisamos, como já foi dito aqui e pelos números, da solidariedade do Estado. E um Presidente do Governo que está em constante conflito com o Governo da República só está a prejudicar a Madeira, porque nós precisamos é de dialogar, de ter capacidade e maturidade política para ter um bom relacionamento com a República. Com isso? Bom, isso é uma responsabilidade do PSD, mas acho que deviam pensar em nome do bem da região, deviam pensar. E há uma outra questão aqui que deve ser colocada e que certamente o Dr. Alberto Jardim deve se interrogar a si próprio. Na altura da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, quando houve um corte na ordem dos 2% das transferências regionais, o Dr. Alberto Jardim demitiu-se, tendo maioria absoluta, e pediu ao professor Cavaco Silva para convocar novas eleições, porque não tinha condições para governar perante aquele corte que tinha sido anunciado, e mesmo assim isso é uma história que ainda está muito mal contada, mas deve ser esclarecida. E agora, perante todos estes cortes, quer dos fundos de coesão, que são ilegais perante a Lei de Finanças, quer os cortes, como disse, da União Europeia, do Estado e também toda esta situação de cortes do subsídio de Natal, que deste ano ainda é receita, que é receita própria e que vai ser transferida para a região, perante toda esta asfixia, o que é que Alberto Jardim está a dizer? Nada, até agora não disse nada. Por isso eu acho que deveria ser consequente na mesma medida em que foi na altura da Lei de Finanças Regionais. Agora, o que é incrível é verificar os partidos que têm responsabilidades de governação, verificarem estes ataques à autonomia, porque é de facto o que eles estão a fazer, a tábua rasa da autonomia, quer na Lei de Finanças Regionais, porque não estão a respeitar a Lei de Finanças no que diz respeito ao fundo de coesão, aliás é ilegal, muito porque rapidamente tinham de enviar, e não respeitando isto, vemos de facto estes partidos que andaram a encher a boca com a palavra autonomia, os dirigentes caladinhos que nem ratos. Uma resposta muito breve para esta questão. O CDS já disse que vai propor a redução de 30% das verbas atribuídas aos partidos e aos grupos parlamentares. O PS, qual vai ser a postura? Vai apoiar esta redução das subvenções aos partidos? Eu sempre defendi que na Madeira nós estávamos, tanto para os titulares de cargos políticos, nós estávamos aqui ainda e continuamos a beneficiar de um conjunto de privilégios que têm de ser cortados à semelhança daquilo que já aconteceu hoje à generalidade dos cidadãos a nível nacional. 5,2 milhões de euros é muito dinheiro para o Parlamento. E para além desses privilégios que devem ser cortados, eu sempre defendi isso, também devemos rever o financiamento dos partidos. Aliás, toda a máquina administrativa, a despesa, as gorduras da máquina administrativa e de funcionamento dos órgãos de governo próprio, quer o Governo Regional, quer a própria Assembleia, deve ser revisto de maneira a diminuir os custos de funcionamento. Mas vai apoiar esta proposta? Com certeza que sim, que nós vamos apoiar tudo o que são propostas para reduzir despesas que podem ser reduzidas e não vão pôr em causa o funcionamento das instituições, naturalmente que nós vamos apoiar.